Começou. Ok. Abençoe. Boa noite. Fala pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez, né? Em mais uma live nossa aí, né? Desse nosso quadro aí, Jogando em Casa, né? E como eu já havia mencionado para vocês, né? O nosso bate-papo das quartas-feiras será sempre aí com algum profissional aí, né? De uma área ligada, assim, ao futebol, ao esporte, né? Para que possa trazer aí mais alguma bagagem pra gente, mais algumas informações aí essenciais, né? Necessárias aí para todos que praticam até uma atividade física simples, como hobby, como lazer, né? Como forma de melhoria de qualidade de vida. Então a gente sabe da importância desses profissionais que acabam nos cercando aí para trazer o conhecimento, a boa forma, né? E a alimentação ela é fundamental nesse quesito, né? Então hoje nós trouxemos aqui, vamos trazer, né? Como já divulgamos, um nutricionista esportivo, né? O cara é fera, o cara tem muito para acrescentar aí pra gente, tá? Já prepara as dúvidas de vocês aí, tá, gente? Para que possa estar tirando com ele, tá? Eu já vou fazer a solicitação aqui para que ele possa participar com a gente, tá? Só mais alguns minutinhos aí enquanto o pessoal tá recebendo a notificação aí da nossa entrevista, da nossa live, né? Agradecer a vocês mais uma vez aí pela campanha, tá? Pela nossa ação solidária aí, da troca dos 2 quilos de alimento, né? Por uma máscara aí do nosso projeto, uma máscara personalizada. A campanha vem sendo um sucesso aí muito grande, né? De 100 máscaras que nós colocamos aí à disposição, né? Hoje nós só estamos com 2, tá? Então nós temos aí quase 200 quilos de alimentos para poder, a partir da semana que vem, a gente já fazer essas doações aí a famílias mais necessitadas, né? A quem realmente vem precisando aí nesse momento de pandemia, nesse momento difícil aí que estamos passando, tá? Obrigadão mais uma vez a vocês aí pela participação, por estar sempre nos apoiando aí nas nossas iniciativas, tá, gente? Então, pessoal, o Instagram vocês já sabem aí, né, que eles limitam as lives aí a 1 hora, tá? Eles só permitem que a gente faça 60 minutos, então eu já vou chamar ele aqui pra gente adiantar, tá? Pra gente não perder mais tempo, porque eu sei que tem muita dúvida aí da galera, né? Eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer a ele também, tá? Então vamos dar início aí sem mais demoras. Já fiz a solicitação aqui, só aguardar aí que ele aceite. Chegando aí. Fala, meu amigo! Fala, professor Fala, Ariel, tudo bem? fala, Jackson, tudo em paz, irmão? Satisfação em ter você aqui com a gente, tá? Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite nosso aí. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tranquilo, tô ouvindo bem. A imagem tá ótima, o áudio tá show de bola também, tá? Pronto, vamos lá. Beleza, maravilha. Então, Jackson, eu gostaria que você iniciasse aí se apresentando pra gente, né? Contando aí pra gente quem é você. Pronto. Para a galera da geração futuro, né? Pra Isso. galera toda de Lagarto. Sou Jackson Souza, sou nutricionista. Na verdade, eu morei em Lagarto por 6 anos. Tem pouco tempo que eu saí de Lagarto. Atuo na Universidade Federal de Sergipe, aí no campus Lagarto. Como nutricionista responsável pela clínica escola, estou afastada das minhas atividades na UFES, mas realizando doutorado na UFES Campus Aracaju, lá em São Cristóvão, na verdade. Então, atuo muito na área de nutrição esportiva, nutrição clínica, atendo em Lagarto, atendo em Simão Dias, Aracaju. Então, é sempre interessante ter esse momento de trocar ideia com a galera aqui do futebol, que eu gosto tanto, né? Até contei para você umas histórias, né? Sobre Isso. que eu tinha interesse de qual menino tem interesse em ser jogador de futebol, né? No Brasil. É verdade, verdade. A gente sempre tem esse desejo. E comigo não é diferente. Quando surgiu a oportunidade de estar conversando com vocês, eu achei bem interessante. Diferente assim na minha prática. Normalmente ainda nunca tinha conversado diretamente com o pessoal de uma escolinha, de um clube de futebol, mas é sempre interessante essa troca de experiências.
Com certeza, Jackson. Legal, né? Show de bola, né? Era até uma pergunta que eu iria te fazer mesmo, né? Através dessas conversas da gente aí via WhatsApp, né? Se sempre foi o seu sonho ser um nutricionista, né? Então teve essa questão do querer ser atleta primeiro, né? Do querer ser um jogador de futebol, né? Comigo também não foi diferente, né? Ainda tentei, atuei muito na base de alguns clubes também. Mas aí veio a questão da vontade também de se formar em educação física, né? Já que eu não consegui dar um salto mais alto como atleta, né? Em poder pelo menos tá oportunizando esses garotos para realizar os sonhos dele também, né? Sem abrir mão, né? Do nosso principal foco, que é a formação do cidadão, né? Mas Sim. então a gente visa muito essa questão, né? De formar primeiramente o cidadão, né? Para depois a gente visar a performance do atleta, né? Então acho que é muito importante também esse direcionamento para eles. Pronto, professor. Tipo, lá para os meus. Desde os 11, 12 anos, eu jogava em escolinha, na escolinha aqui em Feira de Santana, onde eu estou atualmente. Eu sou daqui de Feira de Santana, na Bahia. Estou passando a quarentena, essa pandemia aqui em casa. E eu jogava na escolinha, o nome da escolinha é Escolinha Bom de Bola, do meu professor Gil. Nunca mais tive contato com ele, a vida acaba levando a gente para caminhos diferentes. Mas tive Verdade. vontade de fazer teste no Goiás, no Internacional de Porto Alegre na época. Quem me vê agora jogando bola, acho que nunca joguei bola, né? Mas no passado lá, eu jogava bem até. Só que meu pai já é falecido, minha mãe ficou sentida de me liberar para ir para outro estado na época, para buscar esse sonho do futebol, e aí acabei indo em busca da parte do estudo, e sempre a nutrição me chamou muita atenção. Tenho um irmão que é profissional de educação física, então eu sempre gostei da área de esportes, então foi uma coisa natural ir para a nutrição. Ah, verdade, verdade, legal, né? E é um campo também, uma área que vem crescendo bastante também, né, Jacques? Essa área da nutrição esportiva, né? Eu tenho até, eu acho que está até assistindo aí a nossa live, né? Um ex-atleta do nosso projeto que está fazendo nutrição também, né? E deve se especializar também nessa área da nutrição esportiva, que ele também gosta muito desse lado do esporte aí também, né? E a gente vê o crescimento, né, da nutrição, né? Acabou gerando um certo modismo também nos últimos anos a prática da atividade física, né? E acaba uma coisa levando para outra, né? A gente sabe que cada um tem que ficar no seu quadrado, né? O profissional da área está prescrevendo o exercício, a parte da alimentação já é com vocês, né? A parte da fisioterapia também, que é muito importante aí também nesse auxílio, né? Então, todos trabalhando em um conjunto, né, para o bem aí, para a busca da qualidade de vida, né? Eu acho que como a gente estava conversando no WhatsApp, é trocar experiência, trazer conhecimentos. Cada profissional da sua área tem seu conhecimento específico, mas com certeza se conversa muito, principalmente a nutrição e a educação física. Eu estou num grupo de pesquisa, meu grupo de pesquisa que eu atuo, que eu estou presente lá na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, é um grupo de quase 90% de profissionais de educação física. Então, meu orientador, Legal. o professor Dr. Mazo, Edi da Silva Grigolino, Conheço, conheço, professor Mazo, conheço. então é uma sumidade de treinamento funcional. Então, eu aprendo muito com ele, com todos os meus amigos do grupo de pesquisa, e cada vez aumenta mais a ideia de estudar mais o exercício, de entender como a nutrição pode auxiliar na performance, na melhora realmente do exercício físico, do desempenho esportivo. Com certeza, é isso mesmo. Então, Jackson, né, vamos falar da nutrição, né, propriamente dita aí, né? A galera tem muita curiosidade aí também, né? A galera fala muito de questão de suplementação, né, da alimentação ideal, do que pode, do que não pode, né? E eu queria que você, lógico que não é uma aula, né? A gente não tem esse tempo, né? Mas seria o momento de a gente elencar aí, né, os principais itens, os principais fatores aí envolvendo essa nutrição esportiva. Pronto. Eu acho especificamente a gente tá falando aqui de futebol. Vamos ser um pouco mais específico nesse momento. Depois a gente pode abranger um pouco mais. Eu Sim. queria fazer uma pergunta. O treino, os jogos, são normalmente que horas os jogos da escolinha? É, o nosso futebol de base, né, pelo menos aqui no nosso estado, eu não sei como funciona em Salvador, né, na Bahia,
Nossos treinos aqui, eles iniciam sempre às 14, né? E ele vai até às 16, às 17 no máximo. Quando a gente sai para competições, a gente encara todo tipo de horário, 11 da manhã, meio-dia, porque são tabelas totalmente desorganizadas, marca para 8, começa às 10, né? Então tem muito essa questão aí também dessa variação de horário. E eu pergunto isso pela questão do que é pré-treino, do que é pós-treino, e a gente tem que pensar em qual horário que acontece essa atividade física, esse exercício físico, pensando no futebol. Quando eu treinava também na escolinha, nesse horário, de 14, 15 horas começava o treino. Mas normalmente nossos jogos era a faixa de 8, 9, 10, não tinha muito horário. Isso mesmo. E envolve muitas coisas. Por exemplo, no treinamento, vai depender do tipo de treinamento que você vai aplicar nesse dia, por exemplo, se é um treinamento tático, um treinamento técnico mais de coletivo, isso acaba influenciando a alimentação. Mas, basicamente, o pré-treino desse jovem que vai para o treino às 14, no máximo às 15, é o almoço. Então, ter no almoço uma boa quantidade, principalmente de carboidratos. Quando a gente fala de esportes, principalmente no futebol, o carboidrato é o ponto-chave, o nutriente ponto-chave. Onde estão os carboidratos? Arroz, feijão, macarrão. Então, as pessoas, pelo modismo até, muitas pessoas tiram esses alimentos da alimentação. Isso. E para o esportista, para o atleta, a gente tem que pensar muito no carboidrato, porque ele é uma fonte muito grande de energia e de rápida biodisponibilidade, quer dizer, de pronta entrega para aquela pessoa fazer realmente a prática de atividade física. Isso aí. Eu lembrei bem de um fato aqui, né? Quando eu jogava na base aqui do Lagarto, aqui na cidade, o treinador sempre falava para a gente evitar comer o feijão antes do jogo, porque ia jogar pesado, então assim, não tinha um nutricionista, né? Não tinha, era um conhecimento popular que ele tinha e acabava trazendo pra gente. Então eu cresci no meio da base do futebol ouvindo essa história de que o feijão ele era prejudicial. Né? O que é que você fala pra gente aí com relação ao feijão? É interessante isso, mas eu pergunto que tipo de feijão é esse, né? Se for aquele feijão cheio de carne, que a boca chega gruda, né? Da gordura das carnes, aí realmente o excesso de gordura faz com que o alimento fique mais tempo no estômago. E eu acho que a própria farinha também, né? Que é colocada no feijão. Sim, o excesso, na verdade, favorece o quê? Fica mais tempo esse alimento no estômago. No esporte, a gente quer que o sangue esteja nas extremidades, nas pernas, nos braços, para fazer as atividades esportivas. E se tem um consumo muito grande de alimentar ou um consumo muito grande de gordura, principalmente, aí esse sangue fica mais localizado próximo do estômago, onde está sendo o processo digestivo. E aí dá aquela moleza. Por isso que depois do almoço, bate aquele sono, tudo isso relacionado muito pelo fluxo sanguíneo depois do momento de alimentação. Agora, você me lembrou bem, voltando à minha época também de jogador aí na escolinha, eu estava tentando lembrar o que a gente comia antes do jogo, antes dos jogos, né? E tinha o meu professor, ele dava um pedaço de rapadura e um pedaço de coco a cada um. Então fazia uma filinha, cada um recebia um pedaço de rapadura e um pedaço de coco. Então, a rapadura tem a lógica, né? É a fonte muito grande de carboidrato. Exato. Então, a lógica. O coco eu não entendo muito bem, mas pela quantidade não ia impactar negativamente, né? Porque o coco é uma fonte de gordura, mas é uma fruta oleosa, mas que pela quantidade que dava, a gente não ia ter nenhum problema. Mas a rapadura é interessante, porque dava carboidrato de rápida absorção para a gente poder atuar bem. Legal, legal, legal. Essas histórias aí a gente vai relembrando mesmo, né? Vai conversando aí, vai debatendo e realmente vai lembrando desses fatos curiosos, né? Envolvendo a alimentação, né? Para atleta, né? E também um pouquinho antes, alguns anos atrás também aí, os estudos também não tinham se modernizado tanto, né? Então tinha muita coisa, né? Eu digo sempre também para meus alunos, tem até alguns aqui nos assistindo. Eu dou aula na Uniplan, né? Na universidade aí, no curso de Educação Física, né? Bacharelado. Tem alguns alunos aí nos assistindo. Então a gente fala sempre também dessa questão da mudança, né, de conceitos, né, de definições, né? Há 10 anos atrás, ou mais um pouquinho, né,
os treinadores costumavam mandar os jogadores só correr em volta do campo para aquecer, né? Então hoje o aquecimento ele já é feito de uma forma específica, né? Pensando no que o atleta vai fazer na hora do treino, né? Já é um pré-treino, na verdade, né? Um pré-aquecimento, na verdade, de uma forma mais específica. Ação daquilo que vai ser utilizado no momento realmente. Justamente, né? Essa ativação muscular, né? Já direcionada, já o movimento que vai ser feito no treino, né? Então as coisas elas vão mudando, né? Elas vão mudando e a gente precisa também, por isso, né? Estar atento a essas mudanças aí, né? Por isso que a gente não para de aprender nunca, né? A gente tem que buscar uma busca incessante pelo conhecimento, né? Isso aí faz parte. Legal, Jackson. O que é que você não recomendaria, né? Para um atleta antes de um treino? Pronto. A gente já falou, né, sobre um volume muito grande de alimentos e também um volume excessivo de gordura. Então, essas duas coisas assim que não devem ser feitas, com certeza. Então, vai ter o peso excessivo e ainda vai ter toda a questão da corrente sanguínea, que o fluxo sanguíneo que vai estar mais localizado para a prevalência da digestão e não do processo de realização do exercício. Além disso, a gente tem que pensar na hidratação. Principalmente, sim, nós estamos no Nordeste, e aí seja 2, 3 da tarde ou 9, 10 da manhã, que seja, é só a pino normalmente. Então, tem que ter cuidado com a hidratação. Então, um atleta que não se hidrata bem, não chega já para realizar a prática hidratado, já entra em desvantagem. Além disso, ter o cuidado de ter todo o processo de hidratação. E, além disso, não só água, porque no suor a gente não perde só água, né? A gente perde outros minerais. Então, a gente chama de eletrólitos. E daí vem aquela importância que muitos jogadores utilizam nos clubes, aqueles isotônicos, né? Os Gatorade da vida. Então, mas para ser uma coisa de menor custo, água de coco pode ser interessante nesse momento para hidratação. Então, o que não deve ser feito é não ter um consumo adequado de carboidratos, não ter um consumo adequado de água, não se hidratar bem, exceder no volume alimentar ou exceder no volume, principalmente alimentar, de gordura. Então, a gente tem que ter gordura e proteína em excesso, com certeza isso acaba impactando. Uma pessoa comer um churrasco, sair de um rodízio de churrasco para jogar bola é complicado. Então, tudo isso que demora o esvaziamento gástrico, demora de esvaziar o estômago, demora a digestão, isso acaba prejudicando no desempenho. Ah, verdade, né? A própria feijoada, né? Uma coisa tradicional também nossa, né? Então, comer uma feijoada antes da prática de exercício, nem qualquer tipo de atividade física, não dá, né? Então, é bem complicado mesmo. Fala pra gente um pouco sobre suplementação, Jackson. Acho que a galera aí tá muito curiosa também para saber sobre esse tema. Antes aí, né? O Ronilson aí falou aí, né? Jackson, bom de bola, né? O futebol perdeu e a nutrição ganhou. É meu amigo aí. Legal. Figura, viu? Mas, certo, sobre suplementação é interessante. No futebol, na verdade, para os esportes de desempenho, nós temos, na verdade, cinco suplementos, na verdade, que têm uma comprovação científica realmente que funciona. Vamos colocar 6. A depender do tempo, pelo menos no futebol, em alguns momentos a suplementação de carboidrato é interessante. Durante a partida de futebol. A creatina, então a creatina aumenta a força de explosão. Então vamos pensar aquele atleta ponteiro, né? Aquele que joga nos flancos, recebe uma bola lançada, ele precisa ter uma explosão para buscar essa bola. Então a creatina ajuda bastante nisso, que fornece energia de rápida entrega para esse atleta para que ele consiga ter essa força de explosão. Então a creatina é interessante no futebol. Outra coisa, um suplemento que é bem barato, que é a beterraba, que é o nitrato, na verdade, o nutriente é o nitrato, que é encontrado na beterraba, em vegetais em folhosos escuros. Então, uma opção boa de pré-treino é um suco de beterraba. Esse suco de beterraba pode ser misturado com laranja, abacaxi, para melhorar o paladar, né, o sabor, realmente, a palatabilidade
desse suco, porque nem todo mundo é fã de beterraba, mas quando coloca com a laranja, com abacaxi, com melancia, facilita realmente melhora o gosto e as pessoas conseguem tomar. Então, tomando um suco de beterraba, com uma beterraba de 150 gramas a 200 gramas, 2 horas antes, 2 horas e meia antes, é interessante para melhorar o tempo até chegar à fadiga. Então, o esporte, o futebol, especificamente, tem um desgaste muito grande. Então, esse suco de beterraba, esse nitrato, pode ajudar em evitar a fadiga ou demorar mais tempo para que o atleta ele possa estar fadigado. Além disso, tem a cafeína, que pode ser em pó, pode ser em cápsula, mas pode ser o cafezinho mesmo. Então, uma forma de pré-treino também para aumentar a cognição. Mas como a cognição pode melhorar o desempenho no futebol? Sabe aquele meia que está com a bola no pé? Tem 2 opções para ele tocar a bola. Só que ele escolhe sempre a pior. Então, talvez a cafeína, o poder cognitivo que ela pode fornecer, pode auxiliar. Ainda não vi estudos especificamente em relação a isso no futebol, mas com certeza tem uma lógica de poder melhorar, por exemplo, a qualidade no passe em relação à escolha do passe. Nas opções que ele pode ter, quando ele melhora o poder cognitivo dele, ele tem mais atenção em relação à marcação que está chegando por trás, ele pode proteger melhor a bola. Tudo isso, a cafeína pode ser interessante. Além disso, tem outros suplementos que chamamos de tamponantes, que também favorecem a evitar ou reduzir ou aumentar o tempo até chegar à fadiga. Então, o indivíduo utiliza esse suplemento e demora mais tempo a chegar à fadiga muscular. Que aí nós estamos falando do bicarbonato de sódio e estamos falando da beta-alanina. Então, são 2 suplementos por mecanismos diferentes que atuam favorecendo que o atleta demore mais tempo até chegar à fadiga. E, consequentemente, ele está desempenhando a atividade física dele com um melhor grau. Então, esses 6 suplementos, seja o carboidrato, a cafeína, o nitrato, bicarbonato e a betalanina, faltou outro, que eu falei agora, esqueci a sequência, mas são esses 6 que normalmente prescrevemos, indicamos para atletas no geral e principalmente nesses pontos que eu toquei para o pessoal do futebol. Oh, legal, legal, show de bola, né? A galera não vai mais comer um pastelzinho antes do treino, tenho certeza. Depois de ouvir aqui essas informações, eu tenho certeza que não vão mais. E nós temos a beterraba aí como suplemento natural, né, Jackson? Que é muito interessante. Realmente ele não tem um paladar interessante, né? Muita gente evita, mas pode fazer essa jogada aí realmente, né? De juntar, de fazer junto com a laranja, com o abacaxi, como você mencionou, né? Para poder melhorar esse gosto aí, né? E a galera tomar sem estar fazendo muita cara feia também. Né, mas que vai ajudar demais aí no pré-treino, né? A gente sabe disso, né? Isso, legal, velho. O nitrato ele é precursor do óxido nítrico, que favorece a vasodilatação. Então, chega mais sangue nas extremidades, e é onde nós precisamos. Então, para chutar uma bola, precisa que o sangue esteja mais próximo das extremidades, nos pés, e isso tudo facilita o processo de respiração e também de chegada de nutrientes nas células dos membros. Legal, Jacques, legal. Nós temos uma pergunta aí de Luiz Henrique, que é um dos nossos atletas aí também, né? Ele perguntando se esses suplementos têm idade certa para tomar, né? Tipo a creatina. Não, a creatina é interessante, até tema do meu projeto de tese é trabalhar a creatina com idosos. Né? Então tem muita gente que fala, o idoso não pode, tanto medicamento que o idoso já toma, vai colocar mais um. É um suplemento interessantíssimo para o idoso, também é utilizado com crianças, então não tem uma idade específica, pode ser utilizado e que vai trazer muitos benefícios. Como eu falei especificamente no futebol, essa força de explosão. Então o arranque, com certeza o sprint no futebol auxilia bastante. Legal, maravilha. Professor Elmiques Leal aí, né? O professor, um dos treinadores aí do nosso projeto. Ele pergunta aí se a creatina é correto tomar antes ou depois do treino. Qual a recomendação, né? Ele que também é atleta ainda, tá? Ele tá na luta ainda, e tá buscando também o espaço dele ainda. Oh, que legal. É interessante essa pergunta dele, porque muita gente tem dúvidas ainda com a creatina. A creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo da nutrição esportiva.
mas ainda tem muitos mitos em relação a ela. E pensando no momento pré ou pós-treino, a grande maioria dos estudos mostram que é indiferente, que o mais importante é você tomar todos os dias. Então, não importa se é pré-treino, se é pós-treino, porque o efeito dela é crônico e não naquele momento. Ele precisa Sim. ter um carregamento da creatina, que a gente fala de saturação da célula muscular. Então, teve alguém até que perguntou como é para suplementar, eu acho. Não sei se foi sobre a creatina ou se foi sobre outro suplemento. Mas, normalmente, se a gente quer ter os benefícios logo da creatina, dessa força de explosão que eu falei, é importante que faça a saturação da célula muscular, onde a gente suplementa com a maior quantidade nos primeiros 5 a 7 dias, na faixa de 20 gramas ou de 0,07 gramas por quilo de peso, é só fazer a conta. E aí toma nesses primeiros 5 a 7 dias, então carrega os estoques da célula muscular da creatina e depois desses 5 a 7 dias só utiliza 5 gramas ou 0,03 de creatina por quilo de peso. Então, é interessante demais a creatina e não tem essa diferença, seja pré ou pós. Legal, legal. Então ela é recomendável para tanto para antes do treino, né, como para depois do treino. Isso envolve jogos também, não é, Jackson? Sim, outra coisa que a creatina está sendo bem estudada é na recuperação. Então, a creatina, ela precisa, ela tem um estímulo de um hormônio que chama insulina para que ela entre na célula. Então, seja carboidrato, seja proteína, estimula a insulina. E isso faz com que entre mais glicose na célula. Então, no momento que você está fadigado depois do exercício, suplementar a creatina e consumir uma refeição, não precisa ser suplemento, mas uma refeição rica em carboidrato, por exemplo, uma batata doce com frango. Um exemplo só. Você tem carboidrato, você tem proteína. Isso pode favorecer em que esse carboidrato da batata doce possa adentrar mais na célula muscular, recuperando a reserva de energia que nós temos no nosso músculo, que é o glicogênio muscular. Então, a creatina depois do treino, junto com a refeição com carboidrato, com proteína, é bem interessante por isso também. Pode facilitar a recuperação, porque vamos pensar que vocês estão disputando um campeonato tiro curto, que você tem jogo pela manhã e à tarde. Não sei se acontece isso, porque na minha época acontecia. A gente viajava para outra cidade e como não tem verba o campeonato, aí fala, não, tem jogo de manhã e jogo à tarde. São torneios quadrangulares. Então, era uma prática comum na minha época de escolinha, jogar 2 vezes até 3 vezes no dia. Lógico que o tempo era reduzido. Não sei se como acontece nos campeonatos que vocês disputam. É 45 minutos? Quando são torneios, né, geralmente é feito no dia todo, então joga 3, 4 vezes esses torneios mais rápido. Quando a gente sai para competições fora, uma semana de competição, 7 dias com jogos todos os dias. Geralmente é dessa forma. Então a creatina também vai ajudar muito nesse processo de recuperação, porque você precisa de energia pronta para utilizar no próximo jogo. Sim. Então, ajudar na captação de glicose é aumentar as reservas de glicogênio que foram desgastadas na primeira partida para poder ter energia para a próxima. Legal, Jackson. Então, David Santos aí, né? Também é um atleta nosso aí do nosso projeto. Né? Ele pergunta qual suplemento devemos tomar depois do treino. Né? Eu acho que já responde aí também, né? A própria creatina, né? Que ela vai ajudar bastante nesse trabalho também de recuperação, né? Tem mais alguma outra indicação aí? Eu acho assim que às vezes o foco da gente vai muito para suplemento. E isso eu não digo só para atleta, não. Eu digo para a população em geral. Ah, Jackson, o que é que eu vou tomar para emagrecer? Ah, Jackson, o que é que eu vou tomar para ganhar massa muscular? E a gente tem que focar primeiramente na alimentação. Suplemento ele vem para compor, caso haja necessidade, mas não é obrigatório. Pensando nessa lógica que a gente está falando de partidas subsequentes. Então, tem uma partida, tem outra. Importantíssimo o consumo de carboidrato. E aí, o suplemento de carboidrato pode ser interessante. Uma maltodextrina
já que tem uma partida próxima e não vai dar tempo para você comer alimento assim em grande quantidade, ter uma absorção rápida, talvez o suplemento pode ser interessante. Mas também é interessante junto com a hidratação. Então a melancia só tem água e açúcar, pode-se dizer. Então, ter durante os jogos, no intervalo, melancia para os atletas é uma alternativa interessante. Aqueles sachêzinhos de mel. Sim, sei. Então, Sei. sachêzinho de mel. Glicose, né? Então, eu estou falando aqui coisas que são de baixo custo. É lógico que a Sim. gente pode dar outro sachê com cafeína, com eletrólitos, mas será caro. Então, a gente tem que pensar na lógica e na realidade, né, do futebol Claro. amador. Nosso é trabalhar com o máximo da qualidade com o mínimo de custo. Mas pensando na suplementação pós-treino também, pode ser interessante um whey protein, que é uma proteína de rápida absorção também, nesse momento, porque há um desgaste muscular durante a prática do exercício, e aí pensando especificamente no futebol. Mas o foco principal no futebol tem que ser hidratação e o consumo adequado de carboidratos. Logicamente que tudo vai contar, mas esses são os principais pontos que a gente deve se atentar. Legal, legal, maravilha. Com relação ao consumo de ovo, Jackson, tem alguma contraindicação, né? Ou não tem problema nenhum, pode ser consumido sem nenhum problema? Não, não tem problema. É aquela coisa que você falou da ciência, né? Que a ciência muda muito, né? Teve um, Isso, teve um tempo que o ovo era o vilão, né? Que ninguém poderia comer mais do que 2 ovos, porque senão o é, colesterol ia lá para cima. Isso ia prejudicar muito você, ia aumentar muito o LDL, que é o colesterol ruim, vamos pensar assim. Mas, na verdade, o que a gente tem na ciência agora é que o colesterol que nós produzimos, que nós dosamos a partir do exame, 2/3 dele é produzido pelo nosso próprio corpo. Então, não é proveniente da alimentação. Apenas 1/3 é proveniente da alimentação. E esse 1/3 é mais de gorduras saturadas. Então, aquele excesso de fritura que a pessoa faz, carnes muito gordas. Então, isso normalmente leva, sim, pode levar a uma alteração de colesterol. O ovo também tem essa gordura saturada, mas é lógico que precisa de uma avaliação muito individual para a gente ver, calcular sim. qual a quantidade de cada um. Mas não é, tipo, eu sempre digo, não é para fazer dieta do ovo, comer 10 ovos por dia, nem também ficar com medo de consumir 2 ovos. Então, a gente tem que pensar um meio termo e, através do cálculo dietético, cálculo nutricional, traçar uma estratégia individual. Mas não é problema, não. Legal, legal. Nós estamos falando aí de suplementação, né? Quais são os erros mais comuns, né, na hora de fazer a utilização, né, desses suplementos? Eu acho que um erro comum, eu estou puxando aqui o João Pedro falando sobre o whey, eu vou falar sobre o whey aqui. Tá, Por exemplo, eu prescrevo uma dieta para você, vamos pensar que você faz musculação, ou até faz futebol e é magrinho, quer ganhar massa muscular. Aí eu te passo um scoop, um medidor de whey. E aí você fala, não, eu quero ficar mais forte, eu quero ficar forte mais rápido. Eu vou botar logo 2. Então as pessoas pensam, quanto mais, melhor. Quanto mais eu utilizar, mais rápido eu vou ficar mais forte. E não é assim. Tudo na educação física é dosado. Na dose de treino, se sim, você passar daquela dose, pode prejudicar aquela pessoa. Então a pessoa não tem uma recuperação muito boa, vai demorar muito para voltar aquele nível de treinamento. Na nutrição é a mesma coisa. Então, se você coloca uma quantidade excessiva de proteína, pensando que mais proteína que vai dar mais músculo, você vai ter só um xixi caro. Porque você acaba jogando o excesso proteico ali. Ou acumulando uma forma de gordura caso você esteja com uma dieta mais calórica. Então, o pessoal acha que excesso de proteína não gera gordura, mas sim gera, porém é um pouco mais difícil. Em comparado com o excesso de carboidrato, de gordura, que gera gordura um pouco mais fácil. Mas o nosso corpo tem a capacidade de transformar proteína em gordura. Então, o excesso de proteína eu acho bem marcante. A creatina também, o pessoal acha que tomar mais, tipo, pré e pós-treino, vai acelerar esse processo de ganho de força da creatina.
Eu acho que basicamente, principalmente proteína. Acho que é o erro que normalmente as pessoas cometem em exagerar na quantidade, achando que vai ter um benefício a mais por ter colocado aquela quantidade maior. Exato, exatamente. Como você citou bem, né, na questão da educação física, né, da atividade física, essa balança, né, uma gangorra, né, se você coloca muito volume, a sua intensidade ela baixa, né, se coloca mais intensidade, então baixa o volume, né, então tem que estar sempre nesse equilíbrio aí, né, para não exagerar, né. E é interessante falar sobre isso, porque com certeza você tem uma forma de periodizar esse treino dos Sim, clientes. Então, a nutrição atua muito junto com o treinador, o profissional de educação física nisso. Porque quem modula a alimentação é o treinamento, na verdade, não o contrário. Então, se você está no momento de maior volume desse eu falo paciente, que é o costume de falar, do seu sim, atleta, sim. quando você está aumentando o volume desse atleta, eu preciso aumentar também o volume de nutrientes para ajudar ele ter um bom desempenho e também ter uma boa recuperação. Porque amanhã tem mais treino. Então ele tem que estar bem para realizar o treino da mesma forma ou até melhor do que ele fez hoje. Então, tem que existir essa parceria. Tem que existir essa conversa, porque a periodização do treinamento, a nutrição tem que estar junto para poder realizar uma periodização nutricional baseada no treinamento de cada indivíduo. Sem dúvida, sem dúvidas, é isso mesmo. Tem mais uma pergunta aí do David, né? Ele pergunta se o pão é um alimento que deve ser cortado da rotina, mas não é cortado para passar a manteiga e comer, não. É cortado no sentido de tirar. É engraçado até falar sobre isso, porque eu fiz um post hoje sobre essa questão. E, e falei uma frase específica. Quanto menos treinado for o indivíduo, por exemplo, aquela pessoa que começou agora na musculação ou começou agora na escolinha e viu que pão é o vilão, que carboidrato é o vilão. Aí ele vai e corta, tira da alimentação. O desempenho dele acaba sendo prejudicado. Ele não consegue manter altas intensidades no treinamento. Então, quem tiver dúvidas sobre isso, por favor, dá uma olhadinha no feed, dá uma lida no post. Por isso. Por quê? O carboidrato ele é muito mais fácil de metabolizar do que a gordura. A gordura demora mais tempo para a gente conseguir extrair energia dela. Do carboidrato é mais rápido. Então, uma pessoa que não é treinada, ela não tem uma capacidade, que a gente chama capacidade aeróbica, de gerar uma rápida oxidação, uma rápida metabolização da gordura. Ele consegue isso com os carboidratos. Mas aí essa pessoa tirou os carboidratos da dieta. Aí prejudica bastante o desempenho dela na atividade que ela quer. Então tem muita gente fazendo crossfit. Agora não, porque estamos em pandemia. Isso. Percebo muito atendendo pessoal da musculação, do crossfit, principalmente, que são as modalidades que as pessoas mais realizam quando chegam, que falam que realizam quando chegam no consultório, e retirando totalmente carboidrato da dieta, fazendo as dietas low carb ou dieta cetogênica, e isso acaba impactando negativamente no desempenho dessa atividade, principalmente no início, que ainda não tem uma adaptação em relação a utilizar outras fontes de energia para gerar a energia do treino, que a gente fala de corpos cetônicos, mas aí é muito pano para manga, é melhor deixar para outro Sim, momento. sim. Sim. Ó, nós temos aí um dono de panificação, que é um pai de um atleta nosso, o Keninho aí. Ele agradeceu porque você falou que não precisa retirar o pão. Ele colocou graças a Deus. Pão, o pão ele é o vilão, né? Também, como foi o ovo, Sim, já o pão agora é o vilão. E, na verdade, isso. eu sempre digo que a gente tem que trabalhar combinações. Aí eu falo principalmente pensando em emagrecimento, porque quando fala emagrecimento, o pessoal fala, não, vou tirar o pão, que é direto, né? Mas não, gente, o pão ele pode ser utilizado como uma batata doce, como uma banana da terra, como qualquer fonte de carboidrato. Basta ajustar quantidade, combinações, porque tem pessoas que comem 2, 3 pães, só passa um pouquinho de manteiga. Não tem nenhuma fonte de proteína ali, e aí não dá saciedade, não fornece saciedade. Então a pessoa Sim, come um, come dois e ainda está com fome. Ou se isso. não, come aqueles 2, 3, quando chega 1 hora, 1 hora e meia, está com fome novamente. E aí vai comer de novo.
Então, na nutrição, a gente tenta trabalhar pensando em emagrecimento e fornecer saciedade para o paciente não sentir fome logo. Se ficar sentindo fome o tempo todo, aí a chance de dar errado é muito grande. Verdade, verdade, sem dúvidas. Uma pergunta de Everson aí, né? Se tem alguma alimentação para combater a ansiedade para os atletas que estão próximos a uma competição? Pô, interessante a pergunta, viu? Muito boa, muito boa. Bem interessante. Nós estamos vivendo um momento de alta ansiedade, né? Esse Sim, momento de incerteza, de medo do que vem pela frente em relação a toda essa pandemia, acaba mexendo muito com nossa ansiedade. Mas a dica que eu dou, e eu já dei, fiz até live sobre isso aqui, é criar primeiro uma coisa, criar uma rotina. Então, a ansiedade é normal, todo mundo tem essa ansiedade. Porém, quando você fica parado, sem uma atividade, o tédio favorece o quê? Você comer mais. Então, comigo, se eu tiver parado, sem nenhuma atividade, eu vou assistir televisão, eu vou querer comer alguma coisa. Isso é natural, a gente busca sim, realmente alimentos. Então, quando a gente tem uma rotina, busca estudar alguma coisa, eu sempre digo, sempre tem alguma coisa para você estudar. Seja que você está no colégio, seja que você está na faculdade, seja você que trabalha, o planificador aí, ele tem como estudar, como melhorar as vendas dele na planificadora dele. Então, toda pessoa tem alguma coisa que pode estudar e pode melhorar, seja no âmbito pessoal, profissional. Então, os alimentos, não tem um alimento específico que melhora a ansiedade. Existem alguns alimentos que são ricos em alguns aminoácidos, que são pedaços de proteína, que podem ajudar na formação de alguns neurotransmissores que são ligados à melhora do humor, como serotonina, dopamina. Então, fontes cárneas, então leite, carne, queijo, de vegetais, banana, aveia, são fontes de triptofano. Mas não é a ligação não é direta. Ter triptofano e passar ansiedade é muito comportamental. Então não existe nenhum alimento que você coma e vou ficar feliz, não vou ter ansiedade, não vou querer comer sim. nada. Na verdade, é muito mais amplo isso, né? A ansiedade é muito mais ampla. Por isso eu acho até um profissional interessante para você convidar, professor, é um psicólogo, porque vai trabalhar de Isso. forma comportamental toda essa questão. Então, não existe nenhum alimento específico que vai melhorar isso, mas sim mudança de hábitos. Ou seja, Isso aí. criar rotina, melhorar a rotina de sono. Muita gente vai dormir muito tarde agora na pandemia, nessa quarentena. Acorda muito tarde, não tem rotina, desregular, não tem rotina para horários para se alimentar. Se alimenta assistindo lives, assistindo televisão, então você perde a noção de quanto você está comendo. Então, tudo isso acaba prejudicando em aumentar a ansiedade ou aumentar os efeitos negativos dessa ansiedade. Legal, show. Nós temos uma pergunta aí de Everton Rosa, ele é um ex-atleta, né? E ele hoje ele atua como professor de um outro projeto também de futebol, tá? Ele está perguntando aí, alimentos de alto e baixo índice glicêmico, de que forma aplicar na dieta do atleta, né? Que tem esse alto gasto aí energético. Interessante a pergunta dele. E na literatura, antes falava sobre essa diferença de alto índice glicêmico no momento pré-competição e no momento pós-competição, principalmente pensando na galera da corrida, então aqueles Sim, maratonistas. Então tinha a ideia que se você colocar alimentos que têm um alto índice glicêmico, que seria um alto índice glicêmico, o pão, o mel, alimentos que rapidamente são digeridos e chegam na corrente sanguínea, na forma aumentando a glicemia, que esses alimentos poderiam dar um efeito rebote que a gente chama de tontura, de náusea. Mas parece que esse efeito é bem curtinho, é de 10 a 15 minutos e não impacta negativamente no desempenho do atleta. Então, já foi meio que colocado por terra isso. Outra coisa é na recuperação. Tinha alguns autores que falavam que seria melhor os alimentos de alto índice glicêmico logo após do treinamento, porque ia recuperar mais rapidamente aquele atleta. Mas normalmente a pessoa também não consome só aquele carboidrato, por exemplo, suplementar com maltodextrina.
ele vai fazer uma refeição depois. E a refeição depois impacta nessa glicemia dele. Então, parece que não há diferença significativa em colocar alimentos, fontes de carboidratos, por exemplo, de baixo índice glicêmico ou alto índice glicêmico, seja no início, pré-treino ou no pós-treino. Talvez durante o treinamento, sim, durante uma prova, colocar alimentos de alto índice glicêmico seja interessante, porque você quer uma energia que seja de mais rápida utilização. Sim. Mas no pré e no pós, os artigos mostram que não tem tanta diferença. Beleza, maravilha. Mais uma pergunta aí do professor Elmig, né? Ele pergunta aí, né? Além de uma boa alimentação, né? Qual o melhor suplemento para ganhar massa muscular? Ponto. Para ganho de massa muscular, eu digo que tem uma dupla que eu utilizo muito no consultório, que é a creatina e o whey protein. Mas não digo, tem até vídeo na minha página aí no Instagram, que a pessoa pensa que só vai ganhar massa muscular se tomar whey protein. Ou, se está tomando whey protein, ele tem certeza que vai ganhar massa muscular. E não é assim. A gente tem que pensar, como ele falou, na base, que é a alimentação. E qual é uma alimentação saudável e adequada para ganho de massa muscular? 3 pontos. Tem que ter, na verdade, são 3 pontos básicos. Não só da alimentação, mas ter um volume alimentar maior, um valor calórico maior. Então a gente fala de superávit calórico. Comer mais, consumir mais alimentos, mais energia do que você gasta. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é ter um consumo proteico adequado, então um pouco um pouco maior do que é proposto para o resto da população, pensando em uma dieta que não seja o foco ganho de massa muscular. Porém, esse aumento de proteína não precisa ser pelo whey protein. Pode ser pelo ovo, pode ser pela carne, pode ser pelo peixe. Mas se o indivíduo quiser utilizar, e eu utilizo muito whey protein por praticidade. Então, eu lá na UFES, eu não tinha acesso à geladeira, a nada. Então, o que eu levava era frutas e o whey protein. Porque coloco na coqueteleira, chego lá, coloco água, bato na coqueteleira e tomo. Eu trabalhando, eu consigo me alimentar. Então, o whey protein facilita muito nesse momento de praticidade. Além disso, em dar variedade na alimentação. Então, vamos pensar que de tarde ele não está com paladar para comer frango, carne, peixe. Ele não gosta de ter um lanche assim. Então, ele pode consumir um iogurte e colocar o whey protein por cima. Então, você aumenta o aporte de proteína naquele lanche. É interessante. Então, eu uso o whey protein nesses 2 momentos. E o terceiro ponto é o treinamento. Então, ter um treinamento de força adequado, principalmente ou musculação, ou crossfit, ou outra. O funcional também. Não posso deixar de falar do funcional. Como faço parte do grupo, sim, a gente consegue sim ganhos de massa muscular com treinamento funcional, porque a base do treinamento funcional é o treinamento de força. A partir dele existem outras capacidades físicas que são trabalhadas, mas a base do treinamento é o treinamento de força. Então, ter esses 3 pontos são os básicos. Existem outros, mas eu acho que tendo esses 3, a gente começa já por um bom caminho. Exatamente, exatamente. Foi interessante também você tocar no ponto do treinamento funcional, né? Porque a gente falou da questão da modernidade, né, das coisas atualmente, e hoje o trabalho, principalmente no futebol também, ele vem sendo muito voltado a trabalhos funcionais, de mobilidade, né, de fortalecimento de core, né, trabalhos pliométricos, né, que a gente sabe que gera uma potência muito grande, um ganho de força, né, muito grande também, né, então vem sendo voltado muito para essa área aí também, né. E muitos acham que realmente não tem esse ganho muscular só fazendo o treinamento funcional, né? E acaba se iludindo com essa questão aí também. Isso é interessante que nós, quando eu digo nós do nosso grupo do treinamento funcional, o FTG, depois eu posso até você repostar para o pessoal conhecer o grupo. Beleza. Tem muito material para o pessoal da educação física. Eu tenho certeza que muita gente da educação física te segue, conhece o professor Maso. Então é interessante sempre estar divulgando o material de qualidade científico. E nós conseguimos ganho de massa muscular em idosas.
Pô, tem uma legal. dificuldade maior no ganho de massa muscular. Então, pense no indivíduo jovem que trabalha toda essa questão de força na pliometria também, a força explosiva, que trabalha agilidade, velocidade, mas tem um trabalho forte nesse treinamento de força, principalmente que nós dividimos em blocos. Então, um bloco de preparação do movimento, um bloco mais de agilidade e potência muscular, outro bloco mais de força, e o último bloco é uma atividade intermitente, que pode ser tipo estilo HIIT, né? Atividades intervaladas de corrida. Para idosos, a gente fala corrida, caminhada, mas que pode ser aplicada para diversos públicos. Acaba sendo muito interessante e tem ganhos de massa muscular. Ah, muito legal esse artigo aí, Jackson. Até meus alunos aqui que estão nos assistindo também, né? Nós falamos muito dessa questão do declínio, né? Da força muscular na terceira idade, né? Onde fala que não tem ganho, né? Que consegue manter. Então, muita literatura traz essa questão também, né? Então, esse Sim. artigo também vai ser legal para que eu possa também estar discutindo aí com minha turma de bacharelado aí também. Vai ser muito interessante também para a gente. Agradeço muito aí também por essa informação também. Pronto. Nós temos aí Everson, né, perguntando sobre o chá de cavalinha, né, para ajudar no emagrecimento, né, qual é os malefícios que ele pode provocar para o organismo aí, né? Eu sempre digo que até água em excesso é ruim, né? Até água em excesso acaba prejudicando. Tem alguns, até eu estava estudando casos de levar à morte, excesso de água. Então, falando em chá, a gente logo tem que pensar que não deve ter excesso. Então, tem pessoas que fazem 2 litros, 3 litros de chá e fica bebendo o dia todo, só fica bebendo chá. Primeira coisa, evitar excesso. O chá de cavalinha ele tem um efeito diurético, que pode ser interessante para retenção de líquido. Então, tem muitas pessoas que têm uma retenção hídrica grande. Então, pode ser interessante. Mas eu estou falando de líquido. E emagrecimento, eu falo de perda de gordura. Então, uma coisa é diferente da outra. Certo? Então, a cavalinha pode ajudar a reduzir o peso na balança. Porém, essa redução do peso na balança é diferente de perder gordura. Sim. Perda de peso é uma coisa, perda de gordura é outra. Isso a gente tem que deixar bem claro para as pessoas. Então, as pessoas fazem uma dieta restritiva, dieta da lua, dieta do ovo, e em uma semana se pesam antes, né, se pesam depois da semana, perdem 5, 6 quilos ou tomam alguns medicamentos. Essa pessoa está perdendo peso, perde água, perde massa muscular e perde um pouquinho de gordura, bem pouco. Uma dieta balanceada, calculada por um nutricionista, ela não vai perder nessa velocidade. Só que vai focar na manutenção da massa muscular ou até ganho em indivíduos que não são treinados. A gente consegue fazer isso bem, perder gordura e ganhar massa muscular, mas o foco vai ser na perda de gordura. Então, o chá de cavalinha, respondendo, pode ser utilizado, sim, porque não tem, vamos dizer que não tem calorias, e é um consumo hídrico que essa pessoa faz e pode ajudar na retenção que ela tenha, mas não vai ser o chá de cavalinho que vai emagrecer ele, ou ela também. Então, não é milagroso. Pode auxiliar, pode estar dentro do plano. Normalmente eu coloco para muitos pacientes, mas o foco é um auxílio geral e não específico, porque se tiver o chá de cavalinha vai emagrecer. Se tiver água com limão vai emagrecer. Se tiver o suco detox vai emagrecer. Não é assim. A gente tem que pensar no emagrecimento, na saúde, de uma forma multissistêmica, que a gente fala, de uma coisa geral, bem ampla. Não é um alimento específico que vai fazer que eu ganhe massa muscular ou que eu perca gordura. É um conjunto de coisas, né? É muito complicado. Exatamente. Exatamente. Nós temos uma pergunta aí que eu achei até que demoraram a fazer, né? Falando dos refrigerantes, né? Coca-Cola, outro tipo de refrigerante, se ele faz mal para o desempenho de um atleta. Vamos lá. Se não for zero, ele tem açúcar, né? Eu falei da importância do carboidrato. Aí muitos vão falar, Jackson, então eu vou tomar uma Coca-Cola logo antes de ir pro jogo. Meia hora antes, 1 hora antes, vou tomar Coca-Cola, vou ter carboidrato e vou voar no jogo, na partida. Não é bem assim, né, gente? Então a gente tem que qualificar as fontes de carboidrato, as fontes de proteína, as fontes de gordura.
Então, a gente tem que pensar, como eu disse, na saúde. O refrigerante, se ele for zero, realmente ele não tem caloria. Então, tem muita gente que... Eu até coloco em alguns planos aquela pessoa que é viciada em refrigerante. Eu reduzo a quantidade, reduzo a frequência, mas ela continua tomando refrigerante. E aí, uma opção pode ser o refrigerante zero. Se essa pessoa tomar em excesso, a gente vai fazer um processo paulatinamente de redução. Mas vamos pensar aquela pessoa que toma de vez em quando refrigerante, isso não vai causar aqueles danos. Ah, tomou refrigerante, sua saúde foi pro limbo. Não, não é assim. Mas a gente tem que dar preferência aos alimentos mais saudáveis, né? Então, Coca-Cola tem vários corantes, conservantes, que não são interessantes para a saúde. Mas a gente tem que pensar, é rotina dessa pessoa tomar o refrigerante? Ou foi uma vez que foi no aniversário de fulana? Ou foi no momento que teve uma reunião em grupo que essa pessoa tomou um copo? Então a gente tem que ter bom Exato, senso. Bom senso. exato. Legal. David aí perguntando aí, né, sobre a última refeição do dia, né, se ela influencia no sono, né, e o que não devemos comer, né, antes de dormir, né? Oh, ótima pergunta. E me lembrou de uma coisa que eu queria falar e não falei. Pensando naquela partida que vai ser 8, 9 horas da manhã, que é que a gente deu um exemplo, não lembra? É Sim, importantíssimo ter um consumo adequado na última refeição, nessa refeição aí antes de dormir. Então é interessante ter um consumo adequado de carboidratos. Então, pode ser o jantar, pode ser um macarrão com a fonte de carne, para poder encher o reservatório, que a gente chama, que é o glicogênio muscular, encher essa reserva energética, para quando chegar 8, 9 horas da manhã, tá voando na partida. Então é interessante. Pensando que vai ter uma partida importante naquele momento, às 8 horas da manhã, nesse momento pela manhã. Em relação ao sono, tem um estudo interessante que consumir 2 kiwis, melhorou a qualidade e a quantidade de sono de pessoas que tinham problemas de dormir, que tinham dificuldades. Então, é importante deixar claro para qual população foi isso. Então, para pessoas que não têm problema de dormir, talvez não funcione tão bem. Mas aquela sim. pessoa que tem insônia, que não faz uma higienização do sono. O que é a higienização do sono, Jackson? Luz. Ter luz no quarto, aquela luz da televisão ligada, barulho, ou a temperatura muito quente, ou muito frio. Isso tudo prejudica a que você tenha um sono reparador. Além disso, a alimentação, como eu falei, não ser uma alimentação também muito pesada, né? Uma alimentação rica em gordura. Então, deixa uma alimentação mais leve nesse momento. Então, uma fruta, um iogurte, o chá de cavalinha, se quiser. Tem alguns chás que são bem interessantes, que são chás calmantes. Chá de mulungu, chá de passiflora, chá de cidreira. Então, são chás que ajudam nesse processo de melhora da qualidade do sono. Então, o que não deve ser consumido é um excesso alimentar ou um excesso de gordura também, não acaba sendo interessante nesse momento. E Legal, legal. pensando em ganho de massa muscular, essa última refeição é interessante ter um consumo adequado de proteína, porque Sim. auxilia na síntese de proteína durante o sono. Legal, legal. Nós estamos aí bem no limite do nosso tempo, Jackson. Acho que se a gente tivesse 2 horas aqui, tinha pergunta aí suficiente da galera. Juarez aí, né, o atleta que eu te falei, ele tá fazendo nutrição, né? Ele tá cursando. Ele pergunta aí qual tipo de termogênico natural você indica aos seus pacientes que são atletas. Falamos dele, café. Exato. Café, ele tem um efeito termogênico interessante, mas não é tão grande. A gente não tem que pensar efetivamente na ação termogênica, mas pensando no atleta, ele acaba sendo muito interessante. Como eu falei, aumenta a cognição, aumenta foco. Então, que ele recebe a bola, ele já está conseguindo observar, ter uma leitura do que pode ser feito, se a marcação está chegando. Então, facilita bastante. Então, aumenta o desempenho, o processo de contração muscular é melhorado. Então, tem muitos estudos mostrando o desempenho da cafeína em esportes gerais e no futebol também não é diferente. Então, o café pode sim, diz que é fisioterapia, viu? Ele avisou que é da fisioterapia. Eu acabei confundindo ele com o outro. Ele é da fisioterapia. Juarez, acaba sendo bem interessante. Pelo efeito termogênico,
Pessoal, ó, nosso tempo ele terminou aí, né? Mas nós vamos concluir, tá? Até por causa do nosso tempo aí também, não tá ocupando tanto aí também o Jackson. Nós temos essa pergunta aí para ele concluir. Teve uma que foi feita com relação a verduras aí que eu acho interessante também. Ele falando aí também pra gente, tá? Então só mais 5 minutinhos aí pra gente poder concluir. Então, Jackson, nosso tempo tinha terminado aí, né? Eu gostaria só que você concluísse, né, essa parte que você estava falando, né, dos termogênicos. E teve uma pergunta aí também antes, relacionado a frutas, a verduras, que tem atletas, né, principalmente na base, que eles não gostam de consumir esses alimentos. Então, eu gostaria só que você concluísse aí com essas duas questões. Pronto. Falando sobre termogênicos, sim, esses termogênicos naturais são principalmente a cafeína e os chás que têm a presença da cafeína na sua composição, vamos pensar assim, chá verde, chá preto, chá mate, e que são opções que normalmente até coloco meus pacientes no pré-treino, por toda a questão do processo de ajudar na contração muscular, ajudar na questão do foco, atenção, e isso facilita muito o processo de prática de atividade física, seja ela qual for. E sobre verduras e frutas, eu acho bem interessante isso. E eu vou trazer um ponto de uma consulta que eu fiz ontem. Se ela estiver aqui, eu não vou falar seu nome, fique tranquila. Mas eu achei bem interessante. Ela falou assim, Jacques, quando você gosta de verduras, de frutas, legumes? Ela, não tem problema, gosto de todos. Falei, perguntei todos, ela disse, não, gosto de todos. Aí fui fazer o recordatório alimentar que nós fazemos. Perguntar tudo que a pessoa consumiu no dia anterior ou qual é o consumo habitual dela. E ela não consumia quase nada de fruta e nada de verdura. Então, ela gosta, porém não consome. E por que, Jackson? Porque se ela gosta, por que ela não consome? E vem tudo naquela questão que eu falei da ansiedade também. São os hábitos. Então, hábitos são ações repetidas. E aí se tornam hábitos. Torna mecanizado aquilo. Então, aquela pessoa que toma um café com pão com manteiga. Isso já tem anos. Nunca enjoa. Porque já virou tradição. Já virou um hábito. Todo dia tem um pãozinho lá. Às vezes nem sabe quem comprou da família. Mas o pãozinho tá lá. Então, tá o pãozinho, passou manteiga, toma um café. Nem para pensar, pô, eu comi pão ontem, pão antes de ontem, estou comendo pão de novo. Não liga, porque já está no hábito. A mesma coisa é para as frutas e verduras. Não tem o hábito, não foi, ou no momento que provou pela primeira vez tal fruta, tal verdura, não gostou e não quis buscar variações, formas diferentes de preparo. É um tempero que coloca ali, é um molho que coloca acolá para tentar melhorar a palatabilidade. Então, pelas ações repetidas de não comer, vira hábito. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar, assim, o que você gosta de comer, o que você comeria? Então, Jackson, um tomate com alface eu comeria. Beleza. Aí eu começo a salada com tomate e alface. Aí, fulaninha, eu vou colocar na substituição outras verduras, outros legumes que você não gosta tanto, mas eu quero que você misture. Então, um dia você coloca o alface que você gosta, uma cenoura ralada que você não gosta tanto, ou você não tem o hábito de comer. E isso você vai adicionando alimentos no seu arsenal alimentar. Porque a pior coisa de fazer uma alimentação, de uma dieta específica, é você enjoar do alimento e não querer nem mais ver aquele alimento. Então, quando você tem um arsenal alimentar, um cardápio, uma variedade maior, muito mais difícil de você enjoar e muito mais fácil de você começar a adicionar frutas e vegetais. Então, tudo é questão de hábito. Então, tem que colocar um hábito por cima desse antigo. Então, é começar a adicionar, variar a forma, buscar coisas que você gosta de consumir e misturar com coisas que você não gosta, e isso facilita. E eu posso falar isso por caso próprio, eu não gostava de abacate. Não gostava mesmo, me enjoava só de olhar para o abacate. E eu me sentia mal até porque eu prescrevia muito abacate e eu sei das propriedades boas do abacate e eu não conseguia comer. Eu falei assim, vou colocar alguma coisa que eu gosto para ver se eu consigo. Eu coloquei o whey por cima, machuquei, comi.
eu senti mais ou menos. No outro dia, fui lá, coloquei de novo, comi, comecei a achar gostoso. Agora, coloco a batata e tudo. Então, é questão de hábito, ações repetidas, até se tornar um hábito, e com certeza isso permanece. Fica mecanizado, né? Fica algo no modo automático, né? Isso A mesmo. gente segue uma vida no piloto automático. É igual Isso. essa mesma paciente falou assim, eu falei, vou mandar sua dieta amanhã. Ela, não, Jackson, mas eu me programei para começar dia 1º. Eu falei, por que dia 1º? Aí eu já entendi. Ela quer ter esse fim de semana para ela assistir as lives, beber cerveja, comer petisco, para depois começar a dieta. Eu falei, não, meu bem, você vai poder tomar cerveja, você vai poder comer petisco, só não na quantidade que você fazia, nem na frequência que você fazia. Mas você pode comer, beber tudo. Agora, a primeira coisa tem que ter a consciência e sair desse modo automático. Verdade, verdade. Jackson, para a gente encerrar, a gente vive um momento de preocupação também, porque nessas lives aí, tem muita gente que, porque treina, porque conhece alguns exercícios, começa a brincar de personal trainer também aí, né? Como também começa a brincar de nutricionista, a prescrever dieta, a prescrever alimentação, né? Nós temos muitos blogs aí que passa dieta, né? Muita gente brincando com a saúde dos outros, né? Então, queria que você falasse um pouco para a gente também aí os perigos, né, de pessoas estar seguindo. A gente sabe que cada um tem a sua individualidade biológica, né? Então, cada organismo reage de um jeito, por isso existem profissionais para cada área, para saber direcionar, né, a gente ao melhor caminho. Né? Então, eu queria que você falasse aí desses perigos aí, dessa galera que não tem formação, que não tem um conhecimento e fica aplicando tanto o treino quanto a própria alimentação, né? Você falou com primor, né, em relação ao cuidado com a saúde. É nosso bem maior, eu acho, né? Somente nesse momento de pandemia, nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, para poder estarmos bem e bem de saúde, que eu digo, para poder iniciar uma nova vida, que será bem diferente do que a gente estava vivendo. É uma coisa que chegou para ser antes da pandemia e depois da pandemia. Pensando nas pessoas, eu digo, tem muita gente que chega no consultório, eu quero ficar com o corpo de fulano de tal. Eu vi o treino de fulano de tal, eu vi que fulano de tal come aquilo. Eu acho assim, nós estamos no mundo da rede social. É quase impossível a gente falar assim, não, pare de seguir essas pessoas e tal. Eu acho que em algumas pessoas tem uma inspiração que é benéfica. Eu me inspiro porque ela acorda e faz o treino, mas inspiração é uma coisa, comparação é outra, e querer realizar o que outra pessoa faz é totalmente diferente. Então você não conhece o bastidor daquela outra pessoa, você não sabe se aquela pessoa é formada, se tem realmente capacidade de realizar um treino, uma prescrição de treinamento, uma prescrição de dieta, que envolveu 4, 5 anos da nossa vida, né? Só na graduação, fora a questão da pós-graduação. Graduei, sou mestre, estou no doutorado, então tem esse tempo todo, nós estudamos, seja na nutrição, seja na educação física, para poder fornecer um trabalho de excelência para aquela pessoa que busca o nosso serviço. E aí, uma blogueira, um blogueiro sem informação acaba prejudicando a qualidade de vida de pessoas que poderiam estar buscando profissionais adequados, que têm capacitação e know-how realmente para poder ajudar ela a melhorar a qualidade de vida dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ser muito crítico nas redes sociais, buscar entender se essa pessoa realmente tem capacidade, se formou nisso, realmente tem essa formação para poder prescrever esse treinamento e nunca se comparar ou buscar ser pessoas que você observa na rede social. Porque eu digo que rede social só mostra sorriso, felicidade e dinheiro no bolso. Mas a vida Verdade. é bem... Verdade, verdade. Pô, Jackson, quero agradecer, cara, a sua participação aqui, né? A sua disponibilidade aí de tempo, poder estar trazendo aí um pouco do seu conhecimento pra gente, né? Que pra gente é muito, né? O que a gente agrega depois desse nosso bate-papo aqui é muito para que a gente possa ter esse cuidado maior, né? Nós temos vários atletas aqui assistindo, nós temos potenciais professores aí assistindo, né? Que estão em um processo de formação, em uma graduação. Né? Então foi muito legal você ter trazido esse seu conhecimento aqui pra gente, tá? Agradeço demais a sua participação aqui. Beleza, muito obrigado.
Não sei se dá para tirar uma foto para a gente repostar aí, alguém Sim, sim. printar a gente aí. Então, gente, por favor, print aí, nos marquem. É Show. bem divulgar ainda mais nosso trabalho. Show. Isso aí, isso aí. Tá printado. Fica com Deus, irmão. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Então, galera, pô, como eu falei, né? A gente já tinha essa expectativa de ser um bate-papo longo aí. Se nós tivéssemos 2, 3 horas, a gente ficava aí, porque são muitas as dúvidas mesmo relacionado à questão alimentar, né? Que a gente sabe que é um dos pilares também fundamentais para o treinamento, né? Para a nossa qualidade de vida, para que a gente possa estar cuidando da nossa saúde cada vez mais, né? Então, o Jackson Souza aí trouxe informações importantíssimas aí pra gente, né? Falando para o lado de atleta, né? Falando para o lado de projeto, né? Nós temos outros atletas aqui também acompanhando a nossa live, né? De outros direcionamentos esportivos. E eu tenho certeza que foi um ganho para todos aí, tá? Agradecer mais uma vez a participação, a colaboração de vocês, né? Amanhã faremos uma outra entrevista aí com um atleta atual do nosso projeto. Tá? Na próxima quarta-feira, vamos trazer um atleta profissional que já esteve em Portugal, né? Um atleta que atualmente, né, ainda joga, né? Ainda é um jogador profissional. Hoje ele está novamente jogando no Brasil. E vai ser muito bom também, né? Como eu sempre digo, a gente tem essa troca de informações, né? Essa troca de aprendizado aqui entre a gente, né? Então um vai aprendendo com o outro cada vez mais, né? E vocês se beneficiando aí desses momentos, tá? Obrigadão pela participação de todos, né? Então até amanhã. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.